Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho uma entrevista, gente, que é sensacional, porque o tema já é incrível. Né, Luiz Thiago? Faladão, Bem-vindo! Obrigado. Gente, eu tô, primeiro, feliz demais de estar aqui mais uma vez. Eu que te agradeço a presença. Boa tarde para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Obrigado pelo espaço. Isso é muito importante para a gente, poder falar de gentileza e seus impactos na vida da gente, né? Com certeza. E quem ainda não conhece essa figura, Senhor Gentileza, é assim que a gente acha ele lá no Instagram, SR Gentileza. Já batemos vários papos. Nessa versão do horário da tarde, ele ainda não esteve aqui na bancada. A gente fez só uma gravação junto com a Simone Salgado online, mas aqui estamos ao vivo. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial, pode deixar mensagem, a gente depois responde todo mundo. Vamos falar do poder da gentileza, vamos falar da missão gentileza, dessa grande transformação que vem a partir das nossas atitudes. Você que está aí sintonizado em 95,7 FM, 660 AM, também em 83,1 FM, uma nova versão aí estendida do FM. Pode participar com a gente e fique ligado porque tem muita coisa interessante, porque é importante ser gentil, né, gentileza? É importante ser gentil, não somente pelo outro, né? A gentileza, ela nos convida à atitude, à ação, sempre com o objetivo de beneficiar o outro, o próximo, mas principalmente a gente. Sim. Porque ela promove uma transformação primeiro de dentro para fora, é individual. A gente estava conversando ali na recepção antes de entrar no ar e é interessante, né? Porque a gente se conhece acho que há mais de 10 anos, ou pelo menos tem esse período, e eu acompanhei o comecinho desse trabalho, onde você jogou tudo para o alto e foi trabalhar com empreendedorismo social. Ou seja, é correr mesmo atrás da transformação social. Hoje você é conferencista, você já tinha na época alguns livros, você é autor de 6 livros, Hoje são né? 6. Publicados, está aí com reconhecimento internacional. E isso é muito interessante, porque quando a gente olhava lá atrás, a gente até pensava, né? Aonde vai chegar esse senhor gentileza, né? Porque eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte como que começou essa transformação na tua vida, até para situar quem está chegando agora. Samira, obrigado por essa reflexão, enfim, porque a gentileza, ela vem me transformando todos os dias. Eu sou um aprendiz dela, né? Então, todo dia eu preciso dizer sim à gentileza. Todos os dias eu renovo esse sim, né? O meu apelido é Senhor Gentileza. É um apelido que me deram isso. Foi final de 2008, início de 2009. Uma leitora de um blog que eu escrevia sobre gentileza já. E ela não sabia meu nome e me chamava de Senhor Gentileza, porque eu não via meu nome, Luiz Gabriel, em lugar nenhum. E foi ficando, as pessoas, outros leitores, eles entravam no blog, liam os artigos, enfim, e chamavam de Senhor Gentileza, acabou ficando. Então você pergunta assim, você é um Senhor Gentileza? Eu vou dizer, não. Estou, né, em processo de transformação, de aprendizado também. Eu disse sim à gentileza. Eu era executivo de uma empresa francesa e decidi deixar tudo, morava na Europa. Eu decidi deixar tudo e voltar para o Brasil para ensinar gentileza às pessoas, porque esse era o meu propósito a partir de então, né? Por que gentileza? Porque eu tive uma adolescência, né, no Rio de Janeiro, que não foi nada poética. Eu precisei trabalhar nas ruas. Eu trabalhei como ambulante, né, aos 15 anos de idade. E ali eu convivi com o falecido profeta Gentileza, o autor da frase gentileza gera gentileza. Né? Convivi com ele ali, enfim. E quando deu certo a minha vida, a minha trajetória, sabe, eu estudei, eu fui para pós-graduação e decidi estudar gentileza no trabalho. Era só isso, nada além disso. Eu precisava da titulação, eu queria a formação e a gentileza, porque eu já via que faltava a gentileza,
no mercado de trabalho, né? Eu falei assim, eu vou estudar a gentileza e aproveito e faço uma homenagem pro profeta que eu convivi na rua. Só isso. Mas tudo na vida tem, a conta chega, o boleto chegou, e chegou para mim no final de 2009, e eu voltei pro Brasil em março. Cheguei no Brasil dia 30 de março de 2010 para recomeçar minha história, como você disse, para empreender, né? Sou um empreendedor social com muito orgulho. E que bom, né? Que não desistiu também. E que entendeu a importância da palavrinha gentileza no dia a dia. E todo dia, se você fala esse sim, é porque às vezes a gente repensa também, né? Eu fui gentil? Será que eu fui legal nesse propósito? E eu acho que isso a gente tem que colocar em tudo, né? Não é só... são pequenas atitudes na hora de ajudar alguém a atravessar a rua. Tô falando de coisas que a gente vê por aí, né? É dar o bom dia dentro do elevador. Exatamente. Não é? E no ambiente de trabalho, Luiz, essa questão fica muito notória, porque a competição em muitos setores acaba sendo muito grande e essa competição também afasta as pessoas. E quando afasta, parece que deixam de ser gentis. E tem que ter um estímulo para isso, né? É porque você falou de competição. Competição é o único modelo que a gente conhece. Então a gente lê, porque a competição começa em casa, né? A gente, desde criança ali em casa, já compete com o irmão, né? Com a sociedade, na escola há competição. Aí quando a gente vem para o mercado de trabalho, é aí que a coisa realmente... A gente conhece a competição propriamente dita. A competição é uma instituição da cultura de guerra. Então, a gente tem aquela ilusão de que competição é o melhor modelo, é a melhor solução, mas não é. Então, você pergunta assim, qual é a instituição, então, de uma cultura de paz? Né? É a colaboração, é a cooperação. Tira a competição e coloca a colaboração no lugar. Exatamente, no lugar. Né? Algumas empresas estão despertando para isso e trazendo a colaboração para substituição da competição. E tem dado muito certo. Você tem atuado também com empresas. Eu quero que você me fale... Vamos começar falando do que é a missão gentileza, porque aí a gente vai cair em vários setores, né? Em várias vertentes. O que é a missão gentileza, que é hoje o teu foco primordial de trabalho? A missão gentileza é um presente da gentileza para minha vida, É um programa, Samira, socioeducativo. Então, nós formamos multiplicadores da gentileza com o objetivo de apresentar um modelo de cultura de paz. Então, para que a gente viva numa sociedade de paz, é necessário que haja agentes de transformação, multiplicadores disso. Sim. Né? Então, a Missão Gentileza é um programa socioeducativo que forma esses multiplicadores da paz através da prática da gentileza. E acontece em periferias, em lugares distantes dos grandes centros, como, por exemplo, o Agreste nordestino, o Sertão, o Cerrado. Nas grandes cidades, acontecem em comunidades dominadas pelo crime organizado, por exemplo. Né? Quem são, né, essas pessoas formadoras, multiplicadoras? São pessoas que não teriam acesso a esse trabalho, né? Por N motivos. Por exemplo, jovens estudantes, né? Líderes comunitários, professores do ensino público, né? Profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles chegaram nesse programa agora na pandemia. Entendemos que eles também são formadores de opinião e da paz. Eles apareceram, né, para o público nessa fase. Com certeza. Né? Então, esse trabalho tem formado multiplicadores ao longo desses anos e a gente tem tido resultados fantásticos. Porque uma coisa é uma empresa te levar para ensinar a missão gentileza para o seu corpo de trabalho. Outra coisa são estas pessoas que vivem em comunidades, em áreas afastadas, que talvez nem saibam que existe a missão gentileza, ou se sabem, não têm condições de participar. Na verdade, elas nem sabem, viu? Elas não sabem.
Não sabem disso. E é muito curioso porque quando a gente faz a abordagem, quando o patrocinador fecha com a gente o patrocínio daquela temporada, por exemplo, no Sertão Nordestino, né? Então, assim, qual região, qual território nós vamos atender com a Missão Gentileza? Então, chegamos ao consenso com o patrocinador, né? E determinamos a região, o território. E a gente começa a abordagem. Então, as secretarias de educação, por exemplo, de saúde. Vocês que fazem todo esse trabalho. Nós fazemos todo esse trabalho. E há um estranhamento, né, sobre o tema. Mas como assim formar multiplicadores de gentileza? E o que... Tá, então você forma os multiplicadores. O que eles aprendem e a partir deles chega a toda a comunidade que eles trabalham, moram, atuam. Que é a parte mais bonita, eu acho. É lindo, porque assim, gentileza primeiro que é prática, né? Gentileza na teoria não existe. Gentileza existe na prática, no dia a dia. Como você disse, ali no bom dia. Né? Num copo de água que você oferece para alguém, no assento do transporte público que você oferece para um estranho. Né? Isso pode ser gentileza. Né? Então, o primeiro contato com esses grupos, nessas regiões, eles entendem o que é gentileza, né, propriamente dito, e de que forma que eles podem envolver outras pessoas, né, engajar outras pessoas através da gentileza. Nós temos uma metodologia própria de ensino, de formação, né? De engajamento, e eles se tornam aptos a dar continuidade depois com essa metodologia nos lugares que eles vivem, nesses territórios, né? Lembrando, Samira, que não é simples, porque a gente está falando de pessoas que vivem em territórios, às vezes, dominados pelo crime organizado, né? Com confrontos, né, confrontos violentos, com morte, lugares que há famílias em situação de extrema vulnerabilidade, vivem em extrema dificuldade. Há casas, famílias que não têm luz elétrica, energia elétrica em casa. A gente conheceu famílias até hoje que não tinham banheiro nas suas casas. Século XXI. Sim, e olha, não pensa, olha, você que está assistindo a gente ou está ouvindo, não pensa que isso é em territórios distantes lá, que ficam a 10 horas de ônibus da capital. Não, a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Rio de Janeiro, de capital. Salvador, capital, que moram dentro da capital ali, que não tem essa infraestrutura básica. Então, você se imagina, por exemplo, sem energia elétrica? Não, mas há pessoas que não têm. Há pessoas que não conhecem o que é um interruptor, o que é um chuveiro quente, o que é ligar um liquidificador, por exemplo, na tomada, ter geladeira, né? Sim. Ter geladeira. Coisas básicas do dia a dia. Usar o banheiro, então assim, a gente vai ao banheiro e essas pessoas não. Entendi. Elas não têm. É o ar livre. E você vai até essas pessoas. A gente faz. Ou seja, essas pessoas também, a hora que elas começam a aprender essa missão gentileza, elas também se transformam como pessoas, mesmo nesse ambiente que elas vivem. Também. Então, o que a gente faz? A missão gentileza, ela forma multiplicadores nesses territórios e deixa ajuda humanitária também. Então a gente faz um mapeamento da miséria. E o curioso... Vocês vão para os locais que realmente estão em miséria. Nós vamos ali e encaramos às vezes situações, Samira, situações muito difíceis de andar com arma na cabeça. Entendi. Para chegar até esses lugares, até essas pessoas. Então, eu quero só desmistificar uma coisa, porque a gente cobra muito os governos, né? A gente cobra demais porque o governo faz... Às vezes, nem o próprio governo tem ciência de que essas pessoas existem, porque elas são anônimas. Elas próprias se escondem, estão distantes. As crianças nascem, por exemplo, nesses núcleos, e ali continuam, não saem desse território.
não são vacinadas, não são matriculadas na escola, não vão ao médico, nada. Entendi. Nada. Então, uma das indicações, por exemplo, ao Nobel da Paz que chegou para o nosso trabalho foi por causa do diálogo, porque o diálogo entre crime organizado e governo oficial, né? Entre tráfico de drogas e governo. Para quê? Para que a Secretaria de Assistência Social possa levar assistência social, um assistente social possa chegar nesses lugares e conhecer essas famílias, cadastrar essas famílias, fazer encaminhamento, para que a saúde pública possa chegar, saneamento possa chegar. Que situação, né? Que a gente de fora acaba não enxergando. Essa é a missão Gentileza. Essa é a missão Gentileza. E quando vocês fazem a ajuda humanitária, também aí são levadas, além de alimentos, mantimentos, também chama a atenção das autoridades para essa situação? Também. O que a gente faz? Quando acontece esse mapeamento de famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou extrema miséria, né? A gente faz um relatório e encaminha esse relatório para as secretarias de governo, né? Para notificar, para apresentar para o governo, para as secretarias, que há essas famílias nessa situação. Que às vezes eles não sabem. Não, às vezes eles não sabem, porque a missão Gentileza deseja ser parceira Perfeito. do governo. A gente não quer ir contra. E seguir políticas públicas. A gente precisa acreditar em políticas públicas. Perfeito. Elas existem. E o ouvinte que está aqui conectado com você nesse momento, que quiser participar desse tipo de atividade, conhecer, qual que é o caminho que a gente traça? Você dá também cursos, até para quem é de fora, online ou presencial, para, por exemplo, uma pessoa como eu, que estou fora, que não participo desse trabalho, poder tomar conhecimento e também ser uma multiplicadora? Também. Olha, primeira coisa, ninguém precisa conhecer a gentileza e sua fundamentação para ser gentil. Não. A gentileza, ela é de dentro para fora, ela é muito simples. Não exige conhecimento de fundamentação para ser gentil. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, a responsabilidade é maior, minha gente, né? A responsabilidade é maior. Há as formações, sim, há cursos online. Nas minhas redes sociais, eu sempre divulgo as turmas online. Por exemplo, quem está assistindo hoje, dia 18, 19, agora na segunda-feira, por exemplo, dia 21, tem uma formação online introdutória, que é a introdução aos fundamentos da gentileza. Então tem inscrição aberta, vai no meu Instagram, @senhorgentileza, tem lá o link para fazer inscrição. Ótimo. São cursos de formações rápidas. Tá, né? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas o que é ser gentil, talvez, né? Porque a gente está falando aqui do bom dia, do trabalho, da situação, da vulnerabilidade, mas a pessoa quer começar a entender isso dentro da casa dela, por exemplo. E é um pontinho, né? Porque leva para as escolas, como você disse. Né? Os professores vão levar às escolas, os profissionais de saúde vão levar para os postos e hospitais. Exatamente. Eu quero dar um exemplo de ordem prática, né? Da Missão Gentileza. Em Vitória do Espírito Santo, por exemplo, há um grupo, um centro de atendimento a jovens, né? Começou a fazer intervenções de gentileza no território onde está instalado, que é um território dominado pelo crime organizado. Então começaram com os jovens, com os adolescentes, que são atendidos no retorno nesse centro de atendimento, com atividade de capoeira, por exemplo, atendimento psicológico, etc. e tal. A fazer intervenções de gentileza no entorno do centro, né, do centro lá de atendimento. E começaram a perceber mudanças no comportamento do morador do local em relação ao lixo, por exemplo. Diminuiu o lixo nas ruas. Coisa prática. Porque chove, entope os bueiros e alaga. Né? Começaram a perceber essa mudança. Então, é muito possível. Olha que exemplo legal. E começa em casa, né? Começa em casa e as crianças aprendendo. É uma criança que no futuro vai ser um adulto, que vai ter essas boas práticas e não vão estar em situação de vulnerabilidade, como a gente está falando, ou em
Violência, talvez. Exatamente. E olha, o nosso tempo passa tão rápido, né, Samira? Passa, que isso, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Então tá bom. E outro exemplo também, crianças, alunos de uma escola de Pernambuco vão para casa com essa coisa da gentileza, né? E um pai mandou um relato para mim dizendo que estava dirigindo com o filho no banco de trás e o filho falou assim, olha, o pai, o senhor não pode ultrapassar o semáforo vermelho porque o senhor gentileza disse que isso é errado, que a gente precisa respeitar quem está atravessando a rua. E tome. Pois é, não é? É isso. É esse tipo de situação, isso. como as crianças aprendem rápido. Aprendem. E é para eles que a gente está fazendo. É isso mesmo. Não é? Em quantos países vocês estão hoje? 27 países. 27 países. E de que forma que essa informação chega? É pela internet? As redes sociais, elas têm hoje um poder de pulverização muito forte, né? Aham. Muito forte. Como que funcionam as nossas ações? Por exemplo, a próxima ação coletiva vai ser em novembro, quando a gente comemora o Dia Mundial da Gentileza. 13 de novembro. Boa. Né? Então, em setembro, final de setembro e início de outubro, a gente divulga a ação do Dia Mundial da Gentileza. Então, você, por exemplo, que está em São Paulo, pode se engajar, mesmo que não seja um voluntário. Vira uma ação global. Uma ação global, exatamente. Que legal. Então vai viralizando. Você me avisa para eu divulgar. Vai viralizando. E a gente usa sempre uma hashtag todos os anos para poder identificar onde as ações aconteceram. Por isso que chega nos 27 Exatamente. países. Você citou rapidamente aqui o Nobel da Paz, mas é uma indicação que o teu trabalho do grupo teve já por 2 ou 3 vezes? São 3 vezes. Foi 2018, 2019 e agora 2023. Também estou concorrendo ao Nobel da Paz. Opa! Que foi por causa da organização do Dia Mundial da Gentileza do ano passado. Porque a gente mandou uma mensagem, nós todos, 300 mil pessoas, uma mensagem para 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. Como reverbera, né? Nunca sou eu sozinho, sempre somos nós. Sempre somos nós. Sim, eu tenho certeza sempre. disso. Pode ter começado com você, mas a coisa pulverizou. Todas as grandes revoluções de paz da humanidade começaram com a iniciativa de uma pessoa. Ô, Luiz, você falou no começo, né, da competição e da colaboração, da importância da cultura de paz. Tudo isso que a gente acaba fazendo, que a gente está falando aqui, leva para uma cultura de paz e um mundo melhor amanhã, né? Sim. Não é para hoje, é para amanhã. Essa é a meta. Só que amanhã só viveremos uma cultura de paz se começarmos hoje. Isso. Agora. É nesse momento. E não tem como negar isso. Não tem como. A gente reclama tanto da guerra. Né? Pois tanto, é. E não faz nada para mudar. Dá medo, né? Então as pessoas acabam falando assim, eu não tenho nada a ver com isso. É tirar a responsabilidade. E a hora que a gente passa a ter responsabilidade no que a gente está vendo, a gente começa a ser mais gentil. A gente se acanhou muito ao longo desses séculos e guardou a nossa gentileza numa gaveta, trancou e jogou essa chave fora. Porque a grosseria, a estupidez humana, alheia, ela grita. O mal grita, a estupidez grita, a gentileza ela é silenciosa, a paz é silenciosa, a paz é calma. Então a gente se constrangeu e guardou nossa gentileza. Só que os tempos mudaram. Hoje é a grosseria que precisa se acanhar, é a estupidez que vai se acanhar, porque a minha gentileza não vai mais para a gaveta. E nós temos usado muitos termos nos últimos anos, que é a violência, a intolerância, a insensatez também. E tudo isso fez com que a grosseria mesmo, como você disse. Então todo mundo ficou muito dono da verdade e se fechou também no que a gente pode ser melhor. E podemos ser melhores a cada dia, a em cada tudo. minuto, em tudo. E se você der um passo falso, tá tudo bem. Querido, agora o programa está realmente no fim. Eu quero que você deixe uma mensagem. O Instagram é o SR Gentileza. Todas as redes. Todas as redes. SR é o Senhor Gentileza. SR Gentileza. Deixa aqui uma mensagem pra gente. Samira, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Por esse espaço. Você é uma querida na minha vida. Você, na minha vida. Eu estive aqui a primeira vez
no início desse trabalho. E você sempre abriu as portas. Eu jamais me esquecerei disso. Jamais. Jamais fecharia as portas para você e para a gentileza. Jamais. As pessoas têm receio de serem conhecidas pela sua gentileza. Mas seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso. É uma vergonha ser conhecido pelo seu mau humor, pela sua falta de educação, pela sua grosseria. A paz que a gente tanto deseja no mundo começa por mim, por você, por nós. Com certeza. Obrigada pela gentileza de estar aqui hoje. Sempre muito bom. Adoro bater papo com ele, gente. Obrigada, viu? Que essa missão gentileza percorra muito mais países e locais deste Brasil. Gratidão. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Mundial, e você vai ficando por aqui, cheio de gentileza. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, o Mundial e você é às 7 horas da manhã. Um grande beijo e até lá.